E a gente começa pelo texto de Lucas, capítulo 4. E se você encontrou, você pode dizer amém para me saber se você encontrou. Amém. Lucas, capítulo 4, eu leio a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Essa é a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a fechar os olhos mais uma vez, para que nós possamos orar. E é isso que nós fazemos agora, ó Deus. Pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito para compreender as verdades do Teu Evangelho. Só o Senhor pode nos fazer compreender, só o Senhor pode fazer com que essas palavras se tornem vida para cada um de nós, para que nós possamos também ser fortalecidos e glorificar o Teu nome, ao ser tentado, ao ser provado, ao passar por adversidades e escassezes, que nós possamos estar de pé diante do Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, assim como nós lemos aqui hoje, que nós podemos confiar no Deus em que servimos, que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos ser cheios da palavra de Deus. É isso que te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos aqui diante do texto que fala sobre a tentação de Jesus. Esse texto está lá em Mateus 4 e também Marcos capítulo 1. A tipologia aqui é aquela que nos remete à história de Adão. Pense bem que Jesus está num cenário de deserto. Se você imaginar o que significa isso, o que é o deserto? O deserto é aquele lugar onde não há vegetação. Apesar de nós escutarmos histórias de oásis em meio ao deserto, não é o comum. O deserto é um lugar árido, é um lugar que não se planta e não se colhe. Um lugar em que de dia o sol castiga com uma temperatura elevadíssima e à noite faz frio que te deixa desolado. O deserto não é um lugar de vida. O deserto normalmente é associado com um lugar de passagem, peregrinação, de não um lugar de se estabelecer. A ideia de a gente pensar em Adão, aqui a história de Adão, e eu vou trazer para vocês alguns personagens bíblicos e histórias bíblicas, é muito importante para a gente, porque o Adão, ele colocado no jardim, que é o oposto de um deserto, é colocado ali para servir a Deus, para, através da sua vida, glorificar esse Deus, cultivando, guardando, tendo bons relacionamentos com a sua esposa, com os seus filhos, com a criação de Deus. O jardim é lugar de encontro, onde o ser humano encontra o seu propósito eterno, de espelhar no planeta criado o que Deus é na eternidade. O deserto não há vida, mas no jardim há vida. Há árvores frutíferas, há sombra, há água, há rios,
a pedras preciosas, a beleza. É um lugar perfeito para o encontro de Deus com o homem, mas também para o encontro do homem com outros que são criados à imagem de Deus. Mas o pecado expulsa, faz com que o homem seja expulso desse lugar. O homem se torna alguém que não pode mais estar nesse lugar, porque ele se torna uma ameaça para aquilo dali. E a gente acompanha a partir da história de Adão, por exemplo, com o seu filho Caim, que mata o seu irmão Abel, que um dos castigos é andar errante, sem lugar para estabelecer morada, sem casa. Ele não vive mais em uma terra em que possa desfrutar da vida e de Deus. Percebe bem isso? Ele é expulso de lá, seu filho também. A história, por exemplo, de Noé, que é uma história também muito interessante, a maldade humana ela chega a níveis elevadíssimos, a qual a terra não mais convive bem com os seres humanos, a ponto de que Deus manda um dilúvio para que a terra possa ser purificada da maldade humana. E apesar de, esse contraste de Noé, por exemplo, como esse jardineiro, né? Porque no tempo de Noé, a terra não produz fruto, ela é difícil você cultivar, plantar, colher, viver, certo? Mas quando as águas baixam, na história de Noé, ele planta um pé de uva, né? Uma vinha. E essa vinha é muito frutífera, indicando que talvez a terra foi restaurada ou santificada ou redimida, mesmo que parcialmente, mas apontando para um futuro onde nós cremos em novos céus e nova terra, mas a humanidade não. A humanidade ainda tem alguma coisa alojada nela, o pecado. E a gente vê isso nas histórias de Noé, na história de Abraão, que também é chamado a peregrinar e a encontrar uma terra, um lugar. Então nós temos essas histórias acontecendo e sendo replicadas ao longo do Antigo Testamento. Isso é maravilhoso. Eu queria trazer esse contexto para você, porque Jesus aqui representa esse Adão, ou esse segundo Adão, que diferente do Adão, o primeiro Adão que é vencido no jardim, esse Jesus, o segundo Adão, vence no deserto. Um é vencido, o outro vence. Um sai derrotado, o outro sai vitorioso. Um tem um ambiente favorável a si, o outro não. Um tem tudo e o outro nada. No entanto, Jesus é esse segundo Adão. Isso precisa ficar claro para a gente aqui hoje. A segunda coisa é que Jesus também é uma representação do verdadeiro Israel. De que Israel, tentado no deserto, ou provado no deserto, essas palavras na Bíblia elas são interessantes. Porque, ora, a tentação pode ser algo ruim, e ela é ruim aqui nesse texto que Jesus está dizendo, mas, ora, ela pode ser usada por Deus para provar e nos aperfeiçoar. Então, isso é interessantíssimo, porque o Israel que é tentado no deserto e provado no deserto e falha na sua provação, agora Jesus vem como esse verdadeiro Israel e vence de novo. Então, olhar para Jesus como esse segundo Adão e como esse Israel legítimo é muito importante para nós. Uma outra coisa que a gente também poderia olhar, e eu não pretendo de nenhuma maneira gastar todo o texto, porque é muita coisa, é que Jesus também no deserto representa a figura do Moisés também, entendeu? Esse Moisés que também passa por muitas tentações e provações. E no final da sua vida, depois dos 40 anos, né, perambulando pelo deserto, sobe ao Monte Nebo, que é ao lado de cá do mapa, se você está olhando ele de frente aqui, olha para a terra prometida, não pode entrar porque foi proibido disso, Moisés não possuiria, não pisaria a terra, né? Mas ele olha contemplando a promessa. E agora a gente vai ter uma cena que é muito importante, que é o diabo levando Jesus também para contemplar os reinos do mundo, entendeu? Então isso são coisas que precisam estar na nossa mente quando a gente for fazer a leitura do texto bíblico, né? Jesus sofre as mesmas fomes ou tentações
ou situações que Adão, Moisés, Israel sofreram. No entanto, ele, como Filho de Deus, passa e vence todas essas situações para que a gente pudesse se tornar vencedor e possuidor das promessas. Isso é interessantíssimo para nós. Vocês estão me acompanhando aqui? Estou muito... Então, beleza. Então, a gente vai lá. Vamos versículo 1. Pega a sua Bíblia aí. Hoje a gente precisa disso. Eu preciso que você tenha a sua Bíblia nas mãos aí. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. A ideia de que Jesus, em Lucas, isso aparece muitas vezes, como o Espírito Santo vai guiando Jesus, né? E por mais que esse seja um lugar de tentação, um lugar onde o diabo terá uma função, ele executará alguma das suas tentativas de desviar Jesus, a gente não pode esquecer de que é o Espírito Santo que leva Jesus para aquele lugar. E isso só é possível, o diabo tentar Jesus só é possível porque Deus, na sua soberania, o permitiu. Isso é muito importante. E eu queria que ao longo da nossa pregação aqui, você fosse pensando em como Deus age nas nossas vidas, na vida dos cristãos. De que certos momentos da nossa vida, a gente percebe a ação do maligno, mas não percebe a ação do soberano Deus, que nos permite passar por essas situações, no entanto, presente. Nós lemos aqui hoje, confio no Senhor, para que a gente possa confiar e a nossa fé ser purificada ou fortalecida, para que essa confiança em Deus cresça cada vez mais. O Espírito de Deus é quem leva Jesus ao lugar da tentação, ao deserto. Ou seja, Jesus não recebe esse lugar de tentação como condenação, mas como uma oportunidade de ser provado, fortalecido para o início do seu ministério. Então ele fica lá, versículo 2, durante 40 dias. Não tem como você não pensar, por exemplo, em Moisés, que ficou 40 dias no monte, na montanha, no Sinai, e foi sustentado por Deus. Então Jesus está aqui sem comer, sem beber, sendo sustentado por Deus. Tem fome no último dia, mas Deus o sustenta. Pensa sobre isso, isso é muito interessante. Os 40 dias nos remete também aos 40 anos em que o povo peregrinou no deserto, de como esse Jesus é o mesmo Jesus que vai deixando claro a história de Israel agora diante dessas pessoas, né, que é interessante também uma coisa, né? Ninguém estava com Jesus. Provavelmente é uma história que Jesus contou para os seus discípulos. Ele relatou como foi essa experiência, porque aqui Jesus está só, não tem a ajuda de ninguém, passa por isso sozinho. Mas relata aos seus discípulos para que esses pudessem ter ideia do que ele passou. 40 dias, e nesses 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Há alguns textos parecem indicar que Jesus foi tentado no último dia, mas a gente pode ter essa clareza de que Jesus foi tentado ao longo dos 40 dias. É como se o inimigo estivesse fazendo vários ataques e no último dia ele faz uma investida ainda maior. Então Jesus sendo tentado, perceba bem, no primeiro dia do jejum, se você é uma pessoa que tem a prática do jejum, é assim, você começa o jejum e você está bem, mas as horas começam a passar e a coisa vai ficando difícil, não é isso? Você fala assim, não, agora eu vou separar o meu tempo para oração, para leitura, mas uma hora o estômago começa a falar mais alto do que os pensamentos, não é isso? Então, a dificuldade da tentação de Jesus é a progressão dos dias. Os dias vão passando e as coisas vão ficando mais difíceis. A solidão, a necessidade física, pensando sobre a missão que ele viria e que ele veio fazer. Então, as coisas vão ficando mais difíceis ao longo dos tempos. Eu já vou abrir isso aqui não estava planejado, não é? Porque minha mente fica... Eu gosto muito dos programas de sobrevivência. Já falei isso com você, não é isso? E eu assisto uns que são os eventos assim radicais, né? Então o pessoal fica 21 dias lá na selva, na savana lá africana, e aí e tem uns que ficam 40 dias, Emerson. E esses são interessantes. Você fala, 40 dias. O cara já não tá falando nada com nada, o sol tá escaldante, ele tenta ali, e é interessante porque a tentação de ir embora, a pessoa se desafia, eu vou ficar 40 dias,
Eu tenho capacidade, eu vou conseguir, né? O coaching lá, né? Vai, meu amigo, vai. Só que as adversidades, o frio, a chuva, o calor, a falta de alimento, a água que não é boa para beber, às vezes o cara pega uma doença, uma coisa ali rápida ali e que dá febre. Há várias coisas que forçam para o cara sair do desafio e ele chega nesse momento de ser tentado e várias vezes ele pretende sair. E aí ele precisa lembrar de algo maior. Isso é interessantíssimo. A história de superação humana é sempre assim. Você está prestes a desistir, seja você um atleta, você que começou a fazer a corrida aí, 1 quilômetro, 5 quilômetros, seja você que vai fazer um concurso público, o Enem, você que já tentou. Chega uma hora que dá vontade de desistir, mas aí você pensa, você pensa em algo motivador fora. Estou fazendo isso pela minha família. Estou fazendo isso porque eu sei que lá na frente isso vai compensar. Eu estou fazendo isso porque isso vai ser bom para a minha saúde. Então, não pense que a lógica de Jesus, obviamente, não era provar que ele tem capacidade de ficar 40 dias também num desafio extremo. Mas a lógica de Jesus existe um objetivo maior e final a qual vale a pena o sacrifício. Vale a pena passar por isso aqui e ser tentado é necessário porque isso vai causar um fruto na minha vida, vai trazer um tipo de aperfeiçoamento para que o meu ministério possa ser um ministério frutífero e para que a obra final possa ser completa. A gente vai ler um texto no final do sermão que vai fazer todo o sentido. Então, Jesus nada comeu naqueles dias, nada, a fim dos quais teve fome. Então, o diabo disse a Jesus, perceba bem isso, né? Que naquele momento, né, ele foi tentado. Lembre-se disso. O diabo é o nosso adversário. Ele é aquele que ele está ao derredor. A Bíblia fala sobre isso. Ele, na sua sagacidade, espera que cristãos fiquem vulneráveis. Seja a fome, o cansaço, a solidão, seja algo na sua vida que possa te enfraquecer, tirar você do foco. Ele está atento. Enquanto nós vamos distraindo ou enfraquecidos, de alguma maneira ele está atento, procurando alguém a quem ele possa fazer os seus ataques. E os seus ataques são normalmente tentadores. São tentadores porque são formas de se livrar daquele sofrimento de maneira que você não precise se sacrificar. Entendeu? O sacrifício é menor, o passo é menor, o tentador está lá. No entanto, lembre-se que muitos de nós, Deus vai permitir com que muitos de nós sejamos tentados para que nós possamos ser fortalecidos. Essas duas coisas precisam estar claras para você que você se torne um cristão maduro. Algumas pessoas têm pregado no nosso tempo de que todo sofrimento, toda dor, tudo aquilo que acontece de errado com a gente, ou é falta de fé ou é abandono de Deus. Não, você precisa ser realista. A vida é dura. O ser cristão ora, você está forte, vitorioso, glorificando a Deus, mas existem diversas situações na nossa vida que nós vamos fazer essa queda mesmo. Parece que a gente fica fraco, desnutrido. É nesse momento que você precisa se voltar para a palavra de Deus. A gente cantou aqui, castelo forte é o Senhor. Ou seja, essa palavra de Deus tem que ser o nosso castelo, a nossa proteção enquanto a gente está fraco. Mas nesses momentos de fraqueza, nós receberemos investidas malignas. Você pode ter certeza disso. Então, por isso que você tem que vigiar, para você não cair. Porque essa faz parte da natureza humana oscilar. Entendeu? Estou falando que você desviou, não. Estou falando que faz parte da natureza humana, da pecaminosidade, de você oscilar. E por isso que você tem que ficar esperto. Porque é numa dessas osciladas que Satanás faz essas investidas e ele consegue, em muitos casos, desviar irmãos e fazer com que eles fraquejam ou até naufraguem. A primeira tentação, né, é oferecer para Jesus alimento. Transforme essas pedras em pão. É o que o diabo diz. Se você é o filho de Deus, se você de fato tem esse poder, transforme pedras em pão. A fala do diabo
ela não é uma dúvida, ele não está lançando dúvida sobre, olha, será que você é mesmo? Não, todos escutaram. No batismo de Jesus, está vindo essa sequência. No batismo de Jesus, está claro para todos que estão ali de que Jesus é o Filho de Deus. Entendeu? Está claro para todo mundo. É o seguinte, use do seu poder, use da sua posição privilegiada, use da sua autoridade para mudar a natureza das coisas, porque você tem poder para isso. Se você é filho de Deus, Deus é aquele que criou do nada todas as coisas. Ele pegou e ele transformou madeira, fez árvore crescer, água, pedra. Você pensar, Deus com a sua palavra fez aquilo que nós conhecemos com os nossos olhos existente. Então, com a palavra, Deus pode fazer o que ele quiser. E Jesus, por ser o Filho de Deus, poderia transformar a natureza das coisas, transformar pedra em pão. Ele fez isso no milagre do transformar água em vinho. Então Jesus tem esse poder, tem essa autoridade. E ele tem isso. Só que não é legítimo Jesus usar o seu poder e a sua autoridade para benefício próprio. Isso é muito importante no milagre. O milagre, ele é algo bom, ele é algo que sempre beneficia alguém. Mas Jesus não era como os seres humanos, como nós, que muitas vezes usamos o nosso poder e autoridade para fazer milagres para o nosso bem, para nos aliviar das nossas necessidades, para nos aliviar das nossas dificuldades. O milagre, na perspectiva de Jesus, sempre tem como objetivo a glória do Pai e o bem do próximo. Mas nós queremos os milagres para nós, não é isso? Nós queremos que os milagres aconteçam, que nós sejamos socorridos. Muitas vezes não pensamos onde isso glorifica a Deus e qual bem isso faz para o próximo. Use da sua autoridade para si. Transforme pedra em pão. E a Escritura, ela aponta para as ações de Deus não como ações egoístas, mas sempre ações visando uma glória maior, uma glória que faz sentido no plano de Deus. De maneira nenhuma, Jesus está negando aqui a dificuldade, tanto que na resposta de Jesus, versículo 4, mas Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Né? A resposta de Jesus não é negando a que pão é necessário para a vida. Pão é necessário para a vida. Comer é importante. Se alimentar é algo digno. A gente ora por isso. O pão nosso de cada dia. No entanto, nós participamos de uma realidade maior, de que nós não vivemos apenas de pão. Se Jesus suprir as minhas necessidades físicas e não for suficiente para suprir as minhas necessidades existenciais, a minha necessidade eterna, então, qual é a diferença de Jesus para um demônio? Qual é a diferença de Jesus para um bruxo? Qual é a diferença de Jesus para um desses que prometem os milagres? Qual é a diferença? Porque essas coisas os demônios também podem fazer. Realizar milagres, nos alimentar, satisfazer os nossos desejos. As religiões também oferecem isso. Os desejos e os milagres correspondidos, o socorro no momento de angústia. A diferença é que o cristianismo nos oferece um Deus que alimenta a nossa alma. Um Deus que preenche esse buraco que ele mesmo deixou, que é do tamanho de Deus, como diz Calvino. Que o coração humano tem um buraco do tamanho de Deus. E nada que você coloque aí dentro encaixa. Então nós precisamos de Deus, mais do que o alimento. Apesar do alimento ser importante, Deus é mais importante. Deus é mais importante. E a resposta de Jesus é que a Escritura, ela tem uma resposta para a necessidade humana. É que a teologia de Jesus, diferente do que muitas pessoas pensam aí, era uma teologia fundamentada na Bíblia. Algumas pessoas colocam em contradição a Bíblia com Jesus. Jesus diz isso, a Bíblia diz aquilo. Porque a Bíblia pensava dessa maneira, Jesus pensa de... A teologia de Jesus era uma teologia bíblica fundamentada no Antigo Testamento. As palavras que ele vai confrontar o diabo aqui são palavras do texto bíblico.
Um texto de Deuteronômio, que é mais interessante. Não questionou com Gênesis, com Êxodo. Foi com Deuteronômio lá, para questionar e para responder. A sua fé estava fundamentada nas Escrituras. Jesus estava andando conforme aquilo que as Escrituras diz. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8, versículo 3. Ao contrário de Israel, que foi tentado e tentou a Deus, né, nos seus momentos de escassez, de que murmurou, de questionou, e que Deus, o Senhor nos tirou do Egito, nós comíamos cebolas, nós estávamos vivendo uma vida boa lá e agora nós estamos aqui com fome. A tentação também surgiu para Israel naquele tempo e eles caíram nessa armadilha. E ao cair nessa armadilha, murmuraram, se voltaram contra Moisés, não viram as coisas claramente e naquele momento Moisés pede a Deus, Deus envia maná, envia pão para suprir aquilo, mas Deus queria dar algo mais para aquelas pessoas, mais do que maná, mais do que cordonizes, ele queria dar mais, queria dar a sua presença, a sua vida, mas aquelas pessoas estavam tão voltadas para si, elas estavam voltadas tanto para as suas necessidades pessoais, que elas não conseguiam ver as suas necessidades eternas. Esse é o problema de quando a gente olha demais para as nossas necessidades físicas. É que a gente não consegue perceber as nossas necessidades espirituais, que precisam ser supridas. Se você olhar no texto dos evangelhos, você vai ver esse diálogo em vários momentos, em que Jesus conversa sobre água com a mulher samaritana, e na verdade Jesus não está falando de água. Tem água aí, a conversa é sobre água, cântaro, sede, mas Jesus está falando de algo espiritual. Quando ele fala de comida, mas ele está lembrando as pessoas de um alimento espiritual. Então, vocês nunca podem esquecer isso, entendeu? De que nós estamos aqui congregando, adorando ao nosso Deus, não por necessidades físicas, pessoais, mas porque existe algo em Deus para nós que é o próprio Deus, preenchendo a nossa alma, dando sentido à nossa existência, redimindo a gente para que a gente possa se tornar um homem verdadeiramente à imagem e semelhança de Deus. Então, pense sobre isso. As queixas de Israel, a rebelião, como que Jesus é tentado semelhante a Israel, no entanto, não murmura, não lamenta, simplesmente permanece fiel, confiando no seu Pai que o guarda, no seu Pai que está presente, no Espírito Santo que o levou naquele lugar. Jesus não está só, Jesus não está abandonado. Então, a ideia de que a gente continua, né? Versículo 5, então o diabo o levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. A ideia de que o diabo, ele faz com que os olhos de Jesus contemplem os reinos do mundo. E exatamente, o Salmos capítulo 2 fala de o Messias recebendo os reinos como promessa. É isso, o Messias ele tem o direito, a primazia aos reinos, mas não antes sem passar pela cruz. Isso é muito importante. Os reinos serão de Jesus, não sem antes passar pela cruz. De alguma maneira, a Bíblia fala que o diabo é o Deus desse século, o príncipe desse mundo. Ele governa pessoas, são os filhos da desobediência, é o príncipe da potestade do ar. É assim que a Bíblia se refere muitas vezes. Ou seja, na queda de Adão, se o Adão era esse príncipe regente desse mundo, parece que ele perde essa autoridade. E agora quem assume isso é o diabo. No entanto, Jesus é o legítimo rei. Ele é o príncipe ilegítimo rei, que é o filho do dono, entendeu? Ele é o Messias ungido. E ele receberá todas essas coisas como promessa, como presente do seu Pai. Não antes sem passar pela cruz.
Mas e se existisse um caminho mais fácil? E se existisse um caminho mais fácil? É isso que a tentação do diabo para Jesus é essa. Talvez exista um caminho mais fácil, que é eu dando isso para você, sem sofrimento, sem cruz, sem necessidade de sacrifícios, sem dores. Você só precisa se dobrar, só precisa se adorar. A gente está acostumado a pensar em adoração como levantar as mãos e eu te adoro. Adoração é vida integral. É uma vida completamente, totalmente voltada para Deus em serviço. É isso que Satanás está pedindo de Jesus. Se volte para mim. Me sirva integralmente. Não passe pelo sofrimento. Me sirva e eu te darei os reinos desse mundo. Sem luta, sem combate. Você vai ter todas essas coisas e possuir todas elas, sem que seja necessário algo maior, um sofrimento maior, uma humilhação maior. Porque pense, se Jesus é o Filho de Deus, o que esse Jesus está fazendo no deserto com fome? O Deus que criou o pão, o Deus que criou todos os alimentos desse mundo, está com fome no deserto. Por que se submeter a esse tipo de humilhação? Me adore e nada disso mais será necessário. Pense sobre a tentação de Jesus. A adoração é isso. E quando nós pensamos, e nós somos tentados nisso, a adorar Satanás, talvez ele não seja tão radical como foi com Jesus. Mas talvez Satanás esteja com uma estratégia que é me adore parcialmente. Seja um cristão no domingo e ao longo da semana me sirva. Não sofra como um cristão toda a sua vida. Apenas algumas partes dela, já que você gosta de ir na igreja. Já que você gosta do título, de ostentar o título de cristão. Me sirva parcialmente. Faça algo 2 horinhas por semana e o restante você viva para mim. Me adore, me sirva integralmente. Se autopreserve. Se livre dos sofrimentos. Se poupe dos sacrifícios. Se abstenha das humilhações. Perceba bem isso. De como nós somos levados a esse sentimento de autopreservação, e isso é uma tentação, de que existe uma maneira de chegar lá nos propósitos, nos planos, naquilo, pulando algumas etapas, negociando a nossa adoração. Não se esqueça disso, de que muitas vezes nós seremos tentados a servir a Satanás, porque servir a Deus vai nos implicar sofrimento, vai trazer essa implicação para a gente. Vai implicar humilhação, entrega, vai nos prejudicar. Servir a Deus muitas vezes é isso. Vai trazer consequências negativas para nós, nossa família, para o seu bolso. Você está entendendo? Não entra nessa de que não, Jesus não... Vai doer, meu filho. Vai doer, porque servir a Deus significa passar por muitos sofrimentos nesse mundo. Não estou falando todos, não. Não estou falando uma vida triste, não. Você vai ser alegre, você vai ser feliz. Você pode ter certeza disso. Mas você vai tomar pancada. Você vai passar muitas privações. Você vai deixar de fechar negócios. Você vai ser rejeitado e dependendo dos grupos sociais. Você não vai ser bem visto. Não acha que todo mundo vai te amar, não. Porque ser cristão é isso. É essa tensão de que você está vivendo num mundo caído. Então, a tentação da autopreservação. Adoração e culto. A resposta de Jesus é: adore somente a Deus, preste culto somente a Deus. E eu já disse para vocês que a adoração é uma vida integral. É domingo, segunda, terça-feira, é desde lavar a vasilha, levar o seu filho na escola, a trabalhar com excelência, a viver uma vida santa. A adoração é uma vida completa. Não dá para você compartilhar isso aqui, não. Você não esquece disso aqui, não. Que o mundo está competindo pelo seu coração. De que o mundo está competindo pela sua adoração. Porque a adoração não é só cantar. A adoração é viver, é servir, é se entregar a uma causa. Então o diabo quer que você se entregue a ele, o dinheiro, o mundo, a sua carne.
Tudo isso quer que você, não, dá um pouquinho para esse, um pouquinho para esse. O cristão, ele não pode viver essa vida dividida, não. É Deus. Tudo para mim é Deus e tudo eu entrego para Deus. E não posso negociar essa adoração de maneira nenhuma. A segunda tentação é a adoração. A terceira é a tentação de se jogar do pináculo. O texto que nós lemos aqui, Salmos 91, 11 e 12, de que se Jesus se jogasse daquele lugar alto e os anjos aparecessem de maneira misteriosa e o salvassem, ia ficar claro que Jesus é o Messias. A tentação aqui é de provar a identidade. A primeira tentação é a tentação de saciar nossas necessidades físicas através de milagres egoístas. A segunda, de conquistar através da autopreservação e adoração a Satanás. E a terceira é a tentação de provar a sua identidade por meio da tentação a Deus. É assim, se você é cristão, então por que você não faz aquilo? Por que você não dá aquele passo? Por que você não entra naquele negócio? Por que você não faz dessa maneira? Porque se você tem a unção de Deus, se o Espírito de Deus habita, Deus não vai deixar que nada ruim aconteça com você, não. Deus não vai deixar que você tropece, não. Deus não vai deixar que você... E aí nós vamos vivendo nessa coisa maluca de tentando a Deus com uma falsa demonstração de fé, uma fé mundana. Porque realmente, se Jesus houvesse se jogado e os anjos, essa cena acontecesse, as pessoas iam ver os anjos cuidando de Jesus. E ele poderia dizer, eles cuidam de mim porque eu sou o Messias. Essa é a minha identidade. Vocês não ouviram lá? Está tudo claro aqui. Eu não preciso passar por isso. Eu sou intocável, eu sou ungido. No entanto, a resposta de Jesus é: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. A resposta é que vocês não podem ser como aqueles, os pais de vocês, que no deserto provaram, que fizeram isso, tentaram a Deus. Não faça isso. Algumas pessoas no nosso tempo têm pregado que fé, e se você pensa assim, eu espero que você mude isso urgente, de que fé é você colocar o pé e Deus coloca o chão. Se você já ouviu essa frase, você, por favor, muda isso aí na sua vida. O que isso significa quando as pessoas falam essa frase? De que você tem que ser ousado mesmo, irmão. Entendeu? As coisas não fazem sentido nesse mundo. Você vai para cima e Deus vai te ali, filho, colocando o chão para você, vai te sustentando, vai te assegurando. Pode ir. Pode viver nessa vida louca, inconsequente. Seu coração te direciona para isso, vai. É o que o seu coração diz, você cai matando. Você tem que ser um cara de fé, um cara de ousadia. Mas essa não é a fé bíblica. A fé bíblica, ela é baseada nas Escrituras. Se Deus, por acaso, te diz no nevoeiro para você colocar o pé, aí sim você coloca. Mas se você não tem uma palavra de Deus, se você não tem um respaldo bíblico para fazer o que você tem que fazer nesse mundo, não faz sentido nenhum viver de maneira inconsequente. Como se Deus fosse um pai mimado fazendo todos os desejos e cobrindo todas as consequências dos seus filhos. Não é assim. Nós somos chamados a uma vida de obediência. O centro do texto está apontando para isso, de que a vida de Jesus era pautada pelas Escrituras. Se as Escrituras me dão respaldo para isso, então eu vou. Se ela não dá, eu não vou. É isso. Se a palavra de Deus é o meu guia e me sustenta, então eu estou lá. Mas se ela não está, se ela claramente se opõe ao meu coração, se opõe aos meus desejos, aos meus planos, aos meus sonhos, meu irmão, coloca isso na mão de Deus. Você precisa viver como um filho obediente às palavras de Deus e não como um filho mimado que acha que tudo o que tiver no seu coração, tudo que passar pela sua cabeça vai ser. Então você tem que ficar esperto nisso aí, porque a tentação é: viva, carpe diem, viva hoje, joga para cima, meu irmão. A vida só se vive uma vez. Lembre-se, nós estamos falando de um futuro eterno. O que nós fazemos aqui tem consequências na eternidade.
seja uma pessoa que é pautada pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que você considera importante, vá na palavra de Deus. Eu converso com algumas pessoas e eu digo isso claramente para elas. Olha, eu acho aqui que pela palavra de Deus, você deve viver dessa maneira aqui, ó. Isso vai doer, vai trazer consequências, vai ser duro. Não vai ser fácil não, mas essa é a palavra de Deus. Ou você abraça isso e dói agora para você desfrutar de alegria depois, ou você tenta a Deus. Você pode tentar a Deus. Você quer fazer uma aposta com Deus? Faça. Te garanto que não vai ser algo legal para a sua vida. Você quer, sabendo claramente que a Bíblia te impulsiona para outra direção, você quer ir para cá? Faça. O diabo ganhou o seu coração, te desviou das verdades. Não põe à prova o Senhor teu Deus, versículo 12. E no versículo 13, nós percebemos que nesse combate, onde o Filho de Deus está preparado para o confronto, Satanás não resiste. Essa é a ideia de que a Bíblia fala de que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é a gente não faz amizade com o nosso inimigo, entendeu? O mundo fala assim, ó, traz os seus inimigos para perto que você tem eles. Não, a gente resiste. E como que você resiste? Através da palavra de Deus. Por isso que o tempo da quaresma, que é para nós cristãos protestantes, é um tempo de aprofundamento bíblico, arrependimento, contrição, jejum, oração. É um clamor a Deus. Deus, mostra o que há em mim que ainda é rebelde a ti. Me mostra isso para que haja arrependimento verdadeiro. Me mostra na sua palavra o que eu devo seguir, como eu devo obedecer. Me fortalece. Porque eu vivo como um bicho solto, um animal selvagem. E eu preciso ser domado. Como um pastor domina e doma a sua ovelha, nós precisamos ser dominados, apacentados. Nem que para isso Deus tenha que usar o seu cajado. Mas fica tranquilo, mesmo que você passe por vales sombrios, Deus estará com você. Entendeu? Essas histórias de pastores que a gente gosta de ouvir, é bem interessante porque assim, eu de vez em quando eu também vejo esses vídeos de ovelhas e pastores, e as ovelhas não são animais, não são pets, entendeu? As ovelhas, elas são vorazes, elas se alimentam de tudo que elas vê na frente, né? Elas são malucas, muitas vezes atacam os seus pastores com chifradas e outras coisas, e às vezes a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. O nosso estômago não tem fim, o nosso comportamento é selvagem, mas, gente, se você pertence a Jesus, Ele vai te domar. Amém? Ele vai te domar para você ser uma ovelhinha bonitinha, fofinha. Sabe? Aquelas que serve para foto. E o diabo se afastou de Jesus. Porque é isso. A tentação, ela dura por um tempo, meu irmão. O diabo, ele pode sim tentar você com palavras, com pensamentos, com sugestões, com situações. Nesses momentos de escassez, fragilidade, fraqueza, solidão. Às vezes é um tempo. Eu sei que eu também converso com muita gente que às vezes está passando uns perrengues. Eu falo, meu Deus do céu, que provação, nem eu queria passar por isso. E eu sempre digo pela fé que é só um tempo mesmo. Às vezes é isso. Às vezes é um tempo de provação, é um tempo de deserto. É um tempo da gente ser provado. E se você sair vitorioso disso, você pode ter certeza, entendeu? Que você vai viver com muito mais alegria em Deus, muito mais confiante. Sua fé não vai ser uma fé infantil, uma fé medíocre. Vai ser uma fé inabalável. Você estará preparado para coisas maiores em Deus. Você está sendo moldado para ser submisso a Deus e viver as coisas de Deus. Então, não encare esses momentos de deserto, de tentação, de provação, como algo totalmente ruim e negativo. Faça como Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, na prisão, acorrentados, sabiam que eles eram livres. Os homens podem colocar
correntes em nossos braços, em nossas pernas, mas nós somos livres. Nós podemos cantar, nós podemos proclamar o Evangelho, nós podemos ficar em paz, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós e está presente. O mesmo Deus que não abandonou Jesus no deserto é o Deus a quem nós servimos. Queria rapidamente pensar com vocês algumas coisas para a gente relembrar o texto aqui, a gente finalizar. Primeiro que essas 3 tentações de Jesus, elas atuam em 3 áreas da existência humana: o apetite físico, o desejo de adquirir poder e possessões, né? E a vontade de reconhecimento público. Jesus foi tentado nessas 3 coisas: questões físicas, a questão de governo, de poder. Quantos de nós somos tentados para isso? Existe uma forma de você chegar lá no poder na sua empresa, existe uma forma de você demonstrar autoridade lá na sua casa, não é isso? Existe uma forma de você ser reconhecido como esse que tem um poder, ou ser reconhecido pela sua dignidade, e eu vou provar, e eu vou correr atrás dos meus direitos, e eu vou fazer isso, e eu vou puxar alguns tapetes, movimentar algumas peças. Você não pode ser assim. Você foi salvo pela graça de Deus. Sua natureza tem que estar transformada. Você não precisa ser esse tipo de gente que é movido pelas seus instintos animalescos. Você precisa ser uma pessoa que foi convertida, que nasceu de novo. E às vezes a gente é levado e tentado a chegar nesses lugares de maneira estranha ao Evangelho. Segunda coisa que o texto nos lembra é que Jesus é o Israel que venceu a provação no deserto. Jesus é o novo Adão. A verdade está no meio. Jesus é o verdadeiro Israel, demonstrando como derrotar a Satanás. Ele é o exemplo. Nós olhamos para Israel e vemos Israel fracassando em vários dos seus combates. Mas nós podemos olhar para Jesus e ver como se vence o nosso inimigo, o nosso adversário. E Jesus, na sua vitória, aí sim, na sua vitória, ele se prova como filho de Deus, um guerreiro. Olha como que nós lutamos. Nós lutamos e vencemos e somos vitoriosos quando nós conseguimos resistir às tentações de Satanás e quando nós permanecemos firmes no Evangelho. Lembre-se disso. Eu gostaria de lembrar do texto de Romanos 5, do 12 ao 15, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Adão fracassou. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 15, o mais importante: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes em muito. Se aquilo que Adão fez teve efeitos na humanidade, se o fracasso do povo de Israel tem efeitos no povo de Deus, e coloca o ser humano nessa condição de pecado, de fragilidade, de ser dominado pelo diabo, que nós lembremos da vitória de Jesus. De que esse mesmo Jesus que é tentado e assume forma humana, vence e se identifica com cada um de nós, e se identifica com o seu povo, vence e garante a nossa libertação, para que a gente não viva mais a sombra dos nossos pais, Adão, Abraão, Israel, mas para que a gente possa viver à luz de Jesus, aquele que venceu os nossos inimigos. Por último, lembrar desse mesmo Cristo vitorioso, que também é o nosso sacerdote, que intercede por nós. E aí eu queria que você se colocasse de pé para a gente ler Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 18, que diz o seguinte: visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também em Jesus,
igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, Jesus também deu vários golpes no diabo ao longo da sua vida. O primeiro golpe é aqui, no deserto. Mas existe o último golpe, e esse sim é um golpe de força, um golpe final, que é o golpe que Jesus dá no diabo na cruz, na sua morte. Pois ele, evidentemente, não socorre os anjos. Jesus não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Gente, presta atenção nisso aqui. Nós vamos para o nosso momento de ceia, e esse momento de ceia é o momento que nós lembramos desse golpe de Jesus no diabo e na morte. De que é ele morrendo por nós, pecadores, nos garante libertação, salvação e vida. De que ele dá um golpe definitivo para que nós não vivêssemos mais atribulados, escravizados por Satanás. Esse mesmo Jesus é o Jesus que se identifica com o seu povo, porque Jesus, como homem, viveu essa vida. Ele sabe o que é fome, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é você ser tentado para demonstrar quem você é, sua natureza, para ter poder, para ter... Jesus sabe disso. Então, se há tentações em nosso meio, se você é tentado, se há uma fraqueza em você, essa que é a ideia. Se você tem passado por adversidades, fraquezas, se você tem sido atormentado de alguma maneira, em alguma área na sua vida, lembre-se disso. Jesus sabe o que é ser tentado, ele viveu nessa realidade humana. Ele sabe de como nós precisamos de socorro. E o texto diz que ele, por causa disso, ele é misericordioso, ele sente isso de alguma maneira. Ele sabe o que é isso, ele consegue se identificar com a nossa dor, com o nosso sofrimento e nos socorrer, e nos fortalecer e nos dar vida. Por isso, no momento da ceia, é o momento em que nós olhamos para o corpo e o sangue de Jesus e nós então somos levados novamente à cruz de Cristo, para que os nossos pecados possam ser depositados ali, no nosso Senhor, para que nós possamos receber nesse mesmo Senhor e Jesus vida, libertação. Nosso deserto nessa vida é temporário. A nossa jornada, as nossas trilhas nessa vida tem um tempo, uma data de validade.